O segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal está no ar e eu tô gostando muito, realmente muito da série. Nesse vídeo eu quero analisar esse segundo episódio e também conversar sobre esses novos elementos da série, o agente americano, os apátridas e o que isso pode significar para o futuro da série. Sim, a gente vai teorizar um pouquinho mais. Fala mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Danilo e a segunda série da Marvel no Disney Plus chegou e tá me agradando mais do que WandaVision, eu posso dizer assim. Por quê? WandaVision eu gostei pra caramba, é uma baita de uma série, só que os 3 primeiros episódios de WandaVision foram realmente muito chatos. Talvez se não fossem personagens do universo Marvel eu não teria assistido WandaVision até o final. Já Falcão e Soldado Invernal não, eu tenho gostado mais e se não fosse personagens da Marvel, provavelmente eu também continuaria assistindo a série. E a série tem apresentado diversos novos elementos para esse universo. É importante a gente entender esses elementos para a gente compreender o que pode acontecer no futuro da série e principalmente o que eles vão significar dentro do universo Marvel. Então vamos embora que eu vou explicar tudo para você sobre esses personagens e a gente vai conversar mais sobre essa análise desses 2 primeiros episódios. Antes de começar, eu quero pedir, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Ativa o sininho de notificações também, porque isso faz com que o YouTube entenda que você quer ser notificado sempre que os nossos vídeos são lançados. Então, já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo mais específico sobre esses novos elementos, o agente americano, os apátridas, enfim, tudo que está aparecendo de novo em Soldado Invernal. Antes da gente começar a falar especificamente do episódio, eu vou dar um panorama um pouco geral de quem são os personagens que estão sendo inseridos, o agente americano e os apátridas, dentro dos quadrinhos. Por que isso é importante? Porque entender o que eles fazem nos quadrinhos pode nos dar uma direção do que vai acontecer dentro da série. E é por isso que eu queria falar um pouquinho sobre, principalmente o agente americano, que é a primeira questão que eu vou abordar aqui nesse vídeo. O agente americano, novo Capitão América desse universo de Falcão e Soldado Invernal, ele aparece pela primeira vez nos quadrinhos nos anos 80. E eu já falei diversas vezes aqui no canal, nas lives e tudo mais, sobre como que os anos 80 meio que transformaram os quadrinhos. Meio que os quadrinhos saíram daquela coisa colorida e feliz e bonita dos anos 60 e 70 para uma coisa mais obscura, um pouco mais tenebrosa, um pouco mais tensa e um pouco mais adulta para os anos 80. E é exatamente aqui que o agente americano entra, porque os fãs de quadrinhos, leitores, não estavam gostando mais tanto do escoteirão que o Capitão América era. E os escritores decidiram colocar algo um pouco mais sombrio dentro da história do personagem. E quando a gente olha para a maioria das histórias famosas dos anos 80, a gente entende exatamente o que estava acontecendo ali, né? A queda de Murdoch, Cavaleiro das Trevas, ambos do Frank Miller. A gente tem o Alan Moore com Watchmen, com o próprio V de Vingança. Então são histórias muito mais adultas, muito mais pesadas. A verdade é que os anos 80 vale um vídeo só sobre eles aqui no canal. Enfim, o John Walker surge nesses tenebrosos anos 80 como uma tentativa da Marvel de transformar o personagem em algo um pouco mais sombrio. E é aí que na revista Capitão América 123 de 1986 ele surge. O Steve Rogers não queria mais aceitar o domínio completo do governo, ele não queria mais trabalhar única e exclusivamente para o governo. E é aí que ele acaba saindo de cena e o Capitão América é substituído por John Walker, que assume esse manto de Capitão América. Ele já havia passado por alguns experimentos, então ele já era um super soldado e por isso que ele era a pessoa perfeita para assumir esse manto. Porém, ele era muito mais violento, ele era muito mais sombrio do que o Steve Rogers. Ele não tinha muito moral, a moral dele era muito questionável. E é por isso que o personagem pega uma onda bacana ali dos anos 80 para aparecer. Uma outra questão é que a escolha óbvia para assumir o manto do Capitão América era o Sam Wilson. Porém, as autoridades, o governo, acreditava que ninguém ia aceitar um Capitão América negro. E é aí que tá a pegada racial que a Marvel coloca nessa história e que eu acredito que vai ser muito bem explorada aqui nessa série e eu acho sensacional que isso seja feito. Eu acredito que em algum momento a gente vai descobrir que a escolha pelo governo não ter incentivado o Sam a ser o Capitão América, a assumir o escudo, simplesmente aceitando que ele devolvesse o escudo e passando pro John Walker, vai ser algo nessa pegada racista. E esse episódio já começa a
destrinchar um pouco mais. Os quadrinhos do Sam Wilson, lá na Totalmente Diferente Nova Marvel, falam muito sobre racismo e a série vai fazer igual. Aquele momento que eles vão encontrar ali o super soldado, o Isaiah, a gente vê muito disso. O Isaiah era um herói americano que foi transformado numa cobaia, abandonado pelo seu próprio governo. E era um herói negro. Isso nunca aconteceu e nunca aconteceria com o Steve Rogers. É a Marvel colocando o racismo em pauta, assim como colocou o luto em pauta em WandaVision, colocando o racismo em pauta aqui, e isso é muito importante. Aquela cena quando eles vão na casa do Isaiah ali é muito legal, cara. O garotinho falando, né? Pô, você é o Falcão Negro. Dele, não, eu sou só o Falcão. Não, você é o Falcão Negro. Isso é importante, ele ser esse cara preto, ele ser esse cara que vai levar o manto do Capitão América no final da série, é o que eu acredito, mas é o cara que é um super-herói e que é preto e que tá ali representando isso. E é claro, cara, eu nem vou me aprofundar muito nesse assunto porque eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Vai ter muitos canais melhores que o meu falando sobre essa representatividade que Falcão e Soldado Invernal vai trazer à tona e esse racismo que a série vai trazer à tona e que eu acho sensacional e que era o que eu esperava porque eu gosto muito da pegada que tem sobre isso lá nos quadrinhos do Falcão na Totalmente Diferente Nova Marvel. Voltando ao John Walker, a sua violência seguia se destacando nos quadrinhos, inclusive chega um momento em que ele lidera um grupo chamado Força de Liberdade, que era criminosos recuperados ali que o governo decidiu trabalhar junto. Então, ele participava de uma organização secreta meio que controlando. Eu acredito que esse John Walker, que esse Capitão América novo do universo da Marvel, o agente americano que está ali, eu acredito que ele vai sim estar de alguma forma ou envolvido, já envolvido, ou se envolverá com os apátridas no futuro. Eu acredito que ele vai ser essa conexão, ele vai estar de alguma forma conectado com eles, tanto ele quanto o Buck dele ali, né? Tanto ele quanto o seu parceiro que foi apresentado, o Estrela Negra, que foi apresentado nesse episódio, que também tá nos quadrinhos, que também tem referência a ele. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais aprofundado sobre o agente americano, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer. E aí a gente chega aos apátridas, que nos quadrinhos é um personagem. É o Karl Morgenthau, que é um personagem, é o apátrida, que tem exatamente essa pegada de unir a população através da violência, sem nação, sem estado, sem nada. Um cara que dá muito trabalho pro Capitão América nos anos 80 e é um vilão importante. Ele é o Apátrida. Aqui, o Apátrida tem sido uma organização representada pela Karli Morgenthau, que seria uma mulher assumindo esse personagem. Eu não acredito que a Marvel vai tratar como o apátrida igual é nos quadrinhos. Eu acredito que a organização vai ser mais importante que a pessoa em si. E eu acho bem legal essa pegada da organização, principalmente por essa história depois do blip, que eles querem voltar com a humanidade como era após o blip, ali no momento em que as pessoas estavam blipadas. Eu acho muito legal todo o desenvolvimento que a Marvel tá fazendo através disso. Precisa fazer, cara. Por mais que às vezes seja um pouco chato, para algumas pessoas pode ser chato, precisa fazer. Foram 5 anos dentro do universo Marvel onde as pessoas não existiram. Então desenvolver isso na série, pra mim, tem sido muito bacana. Foi em WandaVision, tem sido novamente aqui. Mas uma coisa que eu tenho achado um pouquinho chata na série é a forçação de barra na relação Sam e Bucky. Eu acho que ela poderia ser levada para um lado um pouco mais leve, e por mais que eles não se gostassem, por mais que tenha um pouco de humor ali, eu acho que tá sendo levado ao extremo demais. Aquela cena deles com a psicóloga, eu achei que não tem nada a ver, totalmente desnecessária. Mas é óbvio que dá pra gente entender, e ele dá o tom do racismo naquele momento, né? Tem uma parada do porquê eu não assumi o manto que vocês nunca vão entender, nem você, nem o Steve. É exatamente sobre isso que o Sam tá falando naquele momento, e é interessante de ouvir ele falando sobre isso, mas poderia ser em outro momento, não naquela cena constrangedora ali com a psicóloga. Eu acho que estão pesando a mão um pouquinho nisso, eu não queria ver. Mas a pegada que a série tá levando é a que eu mais poderia gostar, que é a de espião, como foi Capitão América, o Soldado Invernal. E isso eu tenho gostado bastante, eu acho que é o melhor da série. Aí a gente chega ao Barão Zemo, que é falado o nome dele no final do episódio, e que meio que o Bucky e o Sam vão atrás dele, meio que procurando ajuda ali. Porém, eu acredito que o Barão Zemo deva estar por trás de tudo o que tá acontecendo, e eu gostaria muito que fosse assim. Ele é um baita personagem interessante, foi interessante lá em Guerra Civil. Quem reclama dele não entendeu o filme direito. Ele é um dos poucos vilões da Marvel que consegue o seu objetivo, que era destruir os Vingadores, e ele é um personagem muito inteligente, um personagem que sabe trabalhar na surdina ali, né, que sabe trabalhar por trás. E eu acredito que essa vai ser a pegada dele nessa série, e ele pode sim estar por trás de tudo que tá acontecendo. Enfim, esse panorama que eu dei foi pra gente entender mais. Eu acredito, como eu falei, que
o agente americano vai estar envolvido com os apátridas ou estará envolvido com os apátridas de alguma forma, e eu espero que isso seja desenvolvido de uma forma bacana. Tô gostando muito da série, acho que é uma série interessante, é uma série com temas relevantes e uma série que a Marvel tem tudo para construir um baita cenário por trás, e tudo que vai acontecer vai ser relevante sim pro futuro. Eu gosto dos personagens, eu gosto de tudo que tá acontecendo, pra mim tem sido melhor que WandaVision, como eu falei, e é uma série que eu estou gostando bastante. Se eu fosse dar uma nota para esses 2 primeiros episódios, seria ali na casa dos 7, ainda não passa disso, mas são 2 episódios que começam a contar uma história. A gente tem mais 4 episódios pra frente, eu acho que a série vai ser um pouco mais corrida do que foi WandaVision, e a gente já vai ter começando as soluções agora pra gente terminar ela daqui 4 episódios. Mas eu tô gostando muito e eu quero ouvir de você o que você tá achando da série, então deixa aqui nos comentários o que você tá achando, tá gostando dos personagens, da história, deixa tudo aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Não se esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, se você ficou até aqui, muito obrigado. E aqui do lado tá passando mais 2 vídeos pra você continuar a assistir o conteúdo dos Mestres do Universo aqui no YouTube. Eu agradeço demais a todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo.